Olá pessoal, boa tarde. O meu nome é Mariana. Nós estamos começando hoje uma aula de reforço para os nono anos da Escola José Cursino dos Santos e também uma aula de preparação para quem vai fazer a prova de seleção do IFAL. Ok? Eu sou professora dos 8º anos, estou aqui para ajudar vocês, para esclarecer alguma dúvida. Todo ano eu faço essa preparação com os alunos que entram no IFAL, para que entrem com uma base boa de língua portuguesa e para que consigam ter uma boa nota na seleção, né, na prova em si. Bem, o que a gente vai estudar? Né? Quais os assuntos que a gente vai estudar? Depois eu posso dispor no grupo de vocês uma relação de assuntos que vocês podem estudar aleatoriamente em casa, tá certo? Até sozinhos mesmo, fazer a pesquisa. E vou estar aqui para qualquer dúvida, tanto no zap do grupo como no zap pessoal, no privado, vocês podem mandar mensagens, perguntas sobre tal assunto. Mariana, eu vi esse assunto e não está legal, eu não consegui entender o que ele quer dizer. Então manda para mim, se eu souber responder, eu respondo na hora, senão eu faço uma pesquisa e a gente pode até discutir sobre tal assunto, né? Tem coisas que a gente estuda porque é obrigado, né? Porque existem regras na língua portuguesa, e tem coisas que se aceita uma opinião, se aceita uma mudança de pensamento, né? Tem alguns assuntos que se permite isso, né? Se permite que você pense e que vá além do que aquilo que está escrito. Então, para a aula de hoje, eu preparei uma aula pensando muito na prova, né? Na prova de seleção do IFAL, como eu estou acostumado, todo ano a gente estuda, né? Então, eu preparei uma aula para a gente falar sobre crônica. Crônica é um tipo de texto curto que cai todo ano naquela prova, todo ano cai. De interpretação de texto, cai uma média de 3 questões, mas vai mais além. O texto na prova do IFAL é um pretexto para as questões de gramática, que são mais aprofundadas, né? Quem está estudando no nono ano sabe o peso que a gramática tem em língua portuguesa. São os assuntos mais longos, são os assuntos mais difíceis, são assuntos que requerem assim, um pré-conhecimento. Você estuda o 6º, o 7º, o 8º e chega no nono. Então não dá para aprender tudo no nono ano, tá certo? Você tem que já ter alguma coisa guardada dos outros anos, do 6º, do 7º, do 8º, que se chama uma bolsa de conhecimento, né? Que você vai, à medida que o ano passa, você vai ganhando mais conhecimento, para quando chegar no nono você pôr em prática. Tanto é que agora a seleção do IFAL não vai ser uma seleção só de nono ano. Ele vai analisar também as notas que você tirou no 6º, no 7º, no 8º. Quer dizer, eles já estão pensando nisso, né? Já estão tendo esse mesmo pensamento. Então a gente vai estudar crônica porque é um texto que sempre cai. Além de ser um texto gostoso de nono ano, um texto assim que já é característico da turma, né, da série. Então, eu também gosto muito de crônica. Eu espero que vocês gostem, já tenham estudado, que tenham até uma certa habilidade, porque aí já ajuda no conhecimento, tá certo? Então, o que é crônica, né? Provavelmente você já tem estudado o gênero crônica em anos anteriores, mas como é um gênero muito importante, vamos agora relembrar o que foi estudado. O que são crônicas? Então, eu gostaria de dizer logo que crônicas são textos curtos. Ninguém pense que crônica vai ser um texto enorme, né? Que vai levar assim várias páginas de um livro. Não, geralmente a crônica é um texto que cabe em uma página, tá certo? Às vezes em meia página, né? Digitado, não, texto digitado organizado, é um texto curtinho, rápido, em começo, meio e fim rápido. Então tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, ele vai falar de coisas que acontecem no dia a dia, e geralmente estão relacionadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, elas perdem sua validade. Então, ela pertence, mas só àquele contexto ali, certo? A partir do tempo, você vai percebendo que aquele contexto ficou para trás, né? Porque essa contagem diacrônica do tempo faz com que algumas coisas virem arcaicas, né? Virem do passado. Geralmente elas são produzidas por meios de comunicação, como jornais, revistas e etc. Então, crônica é um gênero textual mais voltado para a literatura, mas por ser um texto assim suave, leve, foi apreendido pelos meios de comunicação, né? Jornal, revista, todos eles gostam sempre de publicar uma crônica. Então, se você pegar uma revista
e for assim procurar, você vai achar uma crônica. Se você pegar um jornal de diário, um jornal de circulação, que aqui na nossa cidade a gente não tem esses jornais, né, escritos, impressos, sempre vai ter uma crônica, sempre tem espaço para uma crônica, porque é um gênero literário de cunho jornalístico, certo? Então, seus temas em geral são ligados à vida cotidiana urbana, né, são mais voltados para a vida da cidade. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e até de um tom meio humorístico, de uma coisa assim mais engraçada. Elementos importantes das crônicas. A linguagem da crônica, né? O que eu vou ter nesse texto? Que tipo de linguagem eu vou encontrar? Então, é leve, marcada por coloquialidade. Colóquio é o que a gente fala no dia a dia, aquela linguagem informal. E não raro, cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras. Os temas comuns a esse gênero são os mais variáveis possíveis, né? Qualquer assunto cotidiano pode ser motivo de crônica, pode ser um gênero nascido na cidade. É comum que tudo que ocorra no ambiente urbano passe a ser escrito de forma crônica. Então, do jeito que eu falei, crônica vem de cromos, vem de tempo. Então, é marcando o que se passou ali naquele tempo. E por que urbano? Porque na cidade as pessoas às vezes não param para observar, né, as coisas, né? E a crônica tem um olhar observador. Ele vai parar ali e vai observar, às vezes, um aspecto que ninguém percebe, né? Não é percebido, né? Eu lembro aqui de uma crônica muito famosa e que eu costumo falar nas minhas aulas, que é a crônica do aniversário. É passado em um bar, né, em um botequim, um bar de esquina, né, onde chega uma família querendo comemorar um aniversário. É uma coisa muito singela, muito simples e tal. Então eles chegam, o pai, a mãe e uma menina pequena, e vão sentar numa mesa do bar, bem afastado, né, bem lá no escuro e tal. Aí o garçom vai até lá e oferece, né, o cardápio do bar. E aí, o que é que vocês desejam e tal, não sei o quê. Aí eles dizem, ela é quem vai escolher, no caso, a menininha, né? Aí ela vai até lá o stand, onde ficam as coisas expostas, né? E escolhe uma fatia do bolo, tem um bolo lá recheado, que tem uma cereja em cima. Aí o garçom diz, mas só isso? Vocês só querem isso? Só, a gente só quer isso. Quando chega lá, a menina, quando escolhe, vai contar a mãe o que escolheu, o pai vai contar as moedas que tem no bolso para ver se dá para pagar aquela fatia de torta. Que era uma torta recheada, assim, né? Bem mais cara, né? Daí o garçom leva a torta e ele pede, né, uma Coca-Cola, né? Para tomar com a torta, né? E ali, naquele ambiente, eles cantam Parabéns à Menina, né? Então, quem conta essa crônica vê ali naquela cena várias coisas que não são vistas, né? Primeiro, entra nessa visão uma questão econômica, onde os pais não tinham dinheiro para fazer uma festa pomposa, chique, né? Então, ele conta as moedas para poder pagar uma fatia de torta. Depois, entra a questão de não querer chamar atenção, porque eles vão sentar lá no cantinho. Isso quer dizer que eles não tinham condições financeiras e não queriam, assim, esbanjar, sentar logo na frente, né? Então procuraram mais afastados, né? Isso entra uma questão psicológica, talvez sejam pessoas simples, né? Tímidas e que não queiram, assim, chamar tanta atenção. Então veja, numa passagem cotidiana, quem escreveu se tornou famoso, porque escreveu essa crônica num tom bem suave, bem simples e passou a sua mensagem. Porque ao final do texto, o que se quer? Se quer uma reflexão. Então, quando termina o texto, tem que ficar alguma coisa, tem que ficar alguma reflexão, alguma coisa que você pense e que guarde para a sua vida. Que não fique para a vida inteira, mas que fique por alguns minutos, né? Então vamos lá. Principais características das crônicas. A narrativa curta, como eu falei, uma linguagem simples e coloquial, poucos personagens, se houver. Às vezes os personagens não têm nem nome, é citado assim, uma mulher, um homem, uma criança, aí não tem nome. Espaço reduzido, acontecimentos urbanos e cotidianos, coisas que acontecem na cidade e no cotidiano.
Tipos de crônica. Há diversos tipos de crônica, desde as apenas narrativas, aquelas que narram histórias, né, contam história, passando pelas crônicas jornalistas até as crônicas poéticas, que flertam com o literário. Né? A crônica sempre tem um pedacinho de literário. Inclusive, alguns grandes escritores brasileiros, como Machado de Assis, Lima Barreto, Clarice Lispector, até acrescenta aqui o Carlos Drummond de Andrade, também escreveu muitas crônicas. Entre os diversos tipos de crônicas existentes, destacamos 3 tipos. A crônica narrativa, que é aquela que vai contar uma história, né, que vai narrar uma história, apresenta personagem, tempo, espaço, enredo, não alonga os trechos reflexivos ou argumentativos. É comum naquelas publicadas em jornais. O assunto da crônica é um tema vinculado ao cotidiano das cidades. A narrativa é a primeira. A segunda, a crônica jornalística, né? Pode ser caracterizada por um gênero que mistura fragmentos narrativos. A gente chama de híbrido, né? Ele vai ter um fragmento narrativo e um fragmento mais requintado, né? Os trechos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado pode ser publicado em jornal, porque é jornalístico. É esperado que o tema da crônica jornalística seja de interesse de um grupo social e não apenas do próprio cronista. Normalmente, as características principais do dia ou da semana anterior são assuntos redigidos nas crônicas jornalísticas. Né? E o terceiro tipo de crônica é a humorística, e é a que as pessoas mais gostam. Né? Uma das marcas das crônicas narrativas e jornalísticas, em geral, é um enfoque humorístico. Como é que eu posso dizer isso? Vai contar uma coisa de maneira engraçada, mas não é de fazer rir, assim, bolar de rir. Vai ter um humor ali sarcástico, digamos assim, né? Para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular. Há aqueles que usam da ironia para marcar sua linguagem, há outros que abordam assuntos cômicos, por natureza, e ainda os cronistas que constroem discurso engraçado por meio de associações inusitadas, né? Situações inusitadas. Quanto mais original e criativa, melhor será a crônica. Pronto. Acho que eu falei tudo, né? A gente vai trabalhar hoje uma crônica, depois a gente vê aí um dia da gente trabalhar só uma crônica que caiu na prova do IFAL. Tá certo? Para a gente ver como isso é analisado, ok? Para poder a gente entrar nos outros assuntos. A gente vai estar aqui toda semana, então toda semana a gente vai ter um assunto para ver. Vamos lá. A outra noite. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento sul e chuva. Tanto lá como aqui, quando vinha para a casa de táxi, encontrei um amigo e trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofé aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa, mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei. Sim. Da nossa noite preta e enlamaçada e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça para fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse uma boa noite e um muito obrigado ao senhor, tão sinceros, tão veemente, como se lhe tivesse feito um presente de rei. Então, quem escreveu essa crônica foi Rubem Braga, A Outra Noite, para gostar de ler. E apareceu 2 palavras, né, que talvez atrapalhem a interpretação. É torpe. Torpe quer dizer repugnante, né, aquela coisa que você não tolera. E veementes quer dizer animados. Vamos às questões, né? Quem tiver dúvida, leia novamente. Essa crônica é uma crônica muito famosa, foi por isso que eu coloquei aqui, né? Chama-se A Outra Noite. Então,
como é que a gente vai responder essas questões? Eu espero que vocês possam estar assistindo o vídeo com um caderno, que vocês podem pausar o vídeo e responder essas questões, tá certo? Depois eu publico quais são as respostas. Primeira questão: como era a noite vista pelo taxista e pelo amigo do narrador? Né? Letra A, eu tenho calor e chuva. Eita, não tem as letras, né? Aí depois tem vento e chuva, luar lindo ou lua cheia. Como era vista essa noite? E como era a noite para o narrador? Observe que o título se chama A Outra Noite. Por quê? Porque ele vai dizer que existem duas noites, né? Uma que só o taxista via e outra que o narrador estava contando, né? Eu não contei a história do texto porque eu gostaria que vocês lessem, mas ele está contando que ele veio de viagem, ele veio de avião de algum lugar. Então, em cima do avião, ele está dizendo que tinha outra noite, que existia outra noite. Então, por isso que você vai ter duas visões. Uma visão do narrador que está contando e uma visão do taxista, para quem ele está contando, o interlocutor dele, né? E até um amigo que desceu do carro, né? Considerando a maneira como é narrada, a reação do taxista no final pode-se inferir que ele ficou sensibilizado com a conversa, curioso por mais informações, agradecido com o presente ou desconfiado com o pagamento. Quarta questão: a outra noite a que o título se refere seria a vista somente pelo narrador ou aquela que o taxista e o seu amigo enxergavam? Quinta questão: o que faz com que diferentes personagens vejam diferentes noites? Por que um vê uma noite e por que outro vê outra noite? Sexta, que fato do cotidiano a crônica que você leu explora? Então, o que é que ela está contando, né? O que é que você achou de interessante nessa crônica? E sétima questão e última por hoje, né? Nesse texto, o narrador é personagem? O que você acha? Justifique sua resposta copiando um trecho do texto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão parar aqui o vídeo e tentar responder essas questões, ok? Depois eu coloco as respostas no grupo. Muito obrigada, né? Ainda não acabou, na próxima aula tem mais, né? Eu estou encerrando minha aula por aqui, mas eu estou à disposição de vocês a tarde toda. E já sabem, qualquer dúvida, qualquer assunto que você queira que a gente estuda, coloca aí para mim, tá certo? Tchauzinho, pessoal. Até a próxima.